Continuação do capítulo 3. Em nome do Senhor Jesus, a confiança de Deus. Uma característica peculiar dos dias atuais é que o Senhor Jesus não age diretamente. Ele não fala diretamente ao mundo. Em vez disso, fala através da igreja na terra. Ele também não opera milagres diretamente, realiza-os por meio da igreja. Não salva as pessoas diretamente, antes faz isso mediante a igreja. O Senhor Jesus nada faz diretamente e por si mesmo, mas tudo realiza por meio da igreja, por isso entregou a ela o seu nome. Que tremenda responsabilidade ele assumiu! É muito mais fácil nos responsabilizarmos pelas coisas que fazemos do que ser responsável pelas coisas feitas por outros. Se você conserva seu sinete em seu poder, será responsável apenas pelas coisas que você mesmo fizer, mas se o der a outros, terá de dar contas de tudo o que o fizerem com ele. Se o Senhor Jesus tivesse permanecido neste mundo até hoje, sua obra teria continuado a ser feita por ele próprio da mesma forma que a realizou quando esteve aqui, e não teria de assumir responsabilidade por nós. Entretanto, ele não realiza seu trabalho atual diretamente, confiou sua obra à igreja. Hoje, toda a continuidade da obra do Senhor Jesus é responsabilidade da igreja. Aquilo que a igreja realiza hoje é o que o Senhor Jesus faz e, portanto, ele se torna responsável por tudo o que a igreja executar em seu nome. Se confiarmos a uma pessoa a realização de alguma coisa e ela se mostrar indigna de nossa confiança, deixaremos imediatamente de confiar nela. O Senhor Jesus, no entanto, tem de confiar na igreja até ao fim, porque hoje o Filho de Deus já não se encontra na carne, mas na igreja, pelo Espírito que nela habita. Ele não pode deixar de confiar na igreja, ou não teria outro meio pelo qual realizar qualquer coisa. O Senhor Jesus verdadeiramente subiu aos céus e agora está sentado à mão direita do Pai, esperando que seus inimigos se tornem estrado para seus pés. Como o grande sumo sacerdote, ele intercede por nós. Esse agora é seu trabalho celestial, mas quanto ao seu trabalho na terra, ele o entregou à igreja. Por esse motivo, temos autoridade para usar o seu nome, e o Senhor Jesus acatará toda a responsabilidade por tudo o que realizarmos em seu nome como igreja. A igreja não conseguirá obter na terra maior autoridade do que a representada pelo nome de Jesus. Ao dar seu nome à igreja, o Senhor Jesus outorgou-lhe a mais alta garantia. Por esse nome representa o seu próprio eu. Dizer qualquer coisa no nome do Senhor Jesus se torna aquilo que o próprio Senhor Jesus diz. Fazer qualquer coisa no nome do Senhor Jesus se torna aquilo que o próprio Senhor faz. Independentemente do que for decidido em seu nome, é reconhecido como decidido por Ele. A igreja tem a autoridade para falar no nome do Senhor Jesus. Que confiança Deus deu à igreja. Examinemos uma passagem bíblica em que se invoca o nome do Senhor. No evento em que o arcanjo Miguel contende com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele não disse: "Eu te repreendo", nem tampouco "possa o Senhor te repreender", pois a palavra "possa" daria um significado diferente à expressão. Seria uma oração ou um desejo? Não, Miguel declarou: "O Senhor te repreenda". Leia Judas, versículo 9. Isso mostra claramente que quando eu o repreendo, é o próprio Senhor quem faz a repreensão. O arcanjo Miguel usou aqui o nome do Senhor, de sorte que para invocar o nome do Senhor Jesus, não é necessário proferir as palavras exatas. Em nome do Senhor Jesus, expressa o uso do nome do Senhor da mesma maneira como usamos ao nosso.
Ao fazer tal afirmação, estaremos numa experiência espiritual muitíssimo significativa. Muitos confessam que ainda não experimentaram por completo o poder do sangue do Senhor. Alegremo-nos em confessar que ainda não experimentamos plenamente o poder do nome do Senhor. Aos crentes de Corinto, Paulo diz: ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. E também eu penso que tenho o Espírito de Deus. Leia 1 Coríntios 7, 25 e 40. Precisamos ser levados por Deus ao ponto em que percebamos que é possível usar esse nome. Será que conseguimos ver que aqui está um nome que é tanta autoridade como poder dado para o uso da igreja? A igreja deve usar o nome do Senhor sobriamente. Às vezes dizemos que a igreja governa de fato, mas como pode ela governar sem o nome? Ela tem as chaves do reino e é responsável por sua vinda. Contudo, sem esse nome, ela é incapaz de destrancar o reino. O propósito de Deus é verdadeiramente trocar a morte pela vida na igreja e atar Satanás por meio dela. Mas, a menos que tenhamos o nome do Senhor e saibamos como usá-lo, não poderemos cumprir nossa missão. Por isso, precisamos ver que esse nome é dado pelo Senhor Jesus à igreja. É por esse motivo que, tão logo alguém crê no Senhor Jesus e é salvo, recebe ordem de Deus para ser batizado. Que faz o batismo por nós? Somos batizados no nome do Senhor Jesus. Em Atos 19:5 diz: quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ao receber o batismo, participo desse nome. Nossa relação com o nome do Senhor Jesus começa no batismo, pois somos batizados nesse nome. É nessa ocasião que esse nome me é confiado. Posso, daí por diante, usar o nome do Senhor Jesus, assim como uso o meu próprio nome. Em vista disso, o batismo constitui algo tremendo. Na realidade espiritual, sou agora um homem ressuscitado. Por permanecer no fundamento da morte e da ressurreição, posso usar o nome do Senhor Jesus. Desse dia em diante, estou ligado ao seu nome. Ele é Cristo e eu sou cristão. Quem são os cristãos? O que é uma igreja? Nada mais que um grupo de pessoas na terra que pode usar o nome do Senhor Jesus, sabendo que Ele pessoalmente arcará com a responsabilidade pelo uso que ela fizer do seu nome. À medida que esse nome é usado, Deus assume a responsabilidade por tudo o que Ele representa. Isso não é maravilhoso? Aqui vemos como são imperativas a cruz e a ressurreição. Somente permanecendo no fundamento do batismo, podemos usar o nome do Senhor Jesus. De outra forma, estaremos desqualificados para usar esse nome. Se a cruz não consegue penetrar nossa vida, o Senhor Jesus não será efetivo em nós. Não poderemos usar esse nome e, ainda que usemos, Deus não nos apoiará e não assumirá a responsabilidade. Estaremos por nossa própria conta e ordem. Você e eu precisamos permanecer sobre o fundamento do batismo, o que significa crermos na realidade da cruz, reconhecendo que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo e permitindo também que o princípio da cruz seja aplicado em nossa vida natural. O batismo é uma afirmação. Tudo o que somos precisa passar diariamente pela morte. Somente o pouco que restar terá utilidade espiritual. O que é destruído ao passarmos pela morte não pode permanecer diante de Deus, pois Ele quer somente aquilo que permanece depois de passarmos pela cruz, aquilo que a morte não pode destruir. Os filhos de Deus precisam viver a realidade da cruz. Precisamos da revelação de Deus para ver o que obtemos em Cristo. É preciso que chegue o dia em que a coluna vertebral da vida natural seja quebrada pelo Senhor. Então seremos úteis para Ele e seu reino. Isso não é uma doutrina, é vida.
Precisa chegar o dia em que Deus veja em sua vida as marcas da cruz. Muitas pessoas parecem não ter recebido a obra da cruz em sua vida. Suas palavras, suas ações, seus sentimentos e especialmente suas atitudes diante de Deus não apresentam evidência alguma de que elas passaram pela cruz. É necessário que um dia Deus quebre tais pessoas pela cruz. Esse processo resultará no que chamamos ressurreição. Ressurreição é tudo o que não se pode enterrar nem aniquilar depois da travessia da morte. É o que sobra depois de sermos sacudidos pelo Senhor. Só aqueles que permanecem nesse tipo de fundamento podem usar a autoridade do Senhor Jesus, ou mesmo o nome do Senhor Jesus. E à medida que usam seu nome, Deus os apoia e assume completa responsabilidade por suas ações. Ora, essa é verdadeiramente a mais alta confiança que existe no mundo inteiro. Deus pode confiar o nome do seu Filho a você e a mim e permitir-nos usá-lo como o faríamos com o nosso próprio nome. Esta confiança é, na verdade, excessivamente grande. A responsabilidade que Deus assume nesse sentido está acima da compreensão humana.